Irmãos, agora abra comigo Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler e você vai deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos pregar de uma forma expositiva hoje, bem expositiva. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1. O tema da mensagem de hoje é do fracasso ao sucesso. Fala comigo, do fracasso ao sucesso. Amém? Apertando a multidão, versículo 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, diga glória a Deus, de maneira tal que estavam quase afundando. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Ele reconhece que aquela obra só poderia ser feita por Deus, por um santo homem. Afasta-te de mim, que sou homem pecador. Ele reconhece o seu estado, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peça que lhe haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, de agora em diante você vai fazer a minha vontade. Não temas, de agora em diante eu lhe apresento o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Versículo 11. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Fecha os teus olhos, pode deixar sua Bíblia aberta. Pai, eu te louvo pelo seu amor, pela sua bondade, eu te louvo pelo teu favor. Eu te louvo, Espírito Santo, por cada palavra ministrada ao nosso coração, Senhor. Eu te louvo pela vida dos nossos irmãos que se encontram aqui, e esses, Senhor, que estão sendo ministrados através das redes sociais. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta noite, de uma forma especial, Senhor. E que possamos entender e decidir, Senhor, viver a Tua vontade, Senhor, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Segunda-feira, nós estávamos na pracinha, já à noite. A Rafa decidiu levar o Isaac para queimar um pouquinho de energia lá na pracinha. E eles foram na frente, logo depois eu fui.
Aí quando eu cheguei lá, tinha umas senhoras lá sentadas na pracinha, e já estavam conversando, e elas foram e nos perguntaram assim, para mim e para a Rafa, vocês são evangélicos? E nós falamos, nós somos. Vocês são de qual igreja? Nós somos do Avivamento, lá no bairro Floresta. Aí ela voltou para o Isaac, o Isaac, irmãos, ele é muito conversado. O Isaac, ele é muito conversado, ele é um missionário, não tem jeito. Aí ela voltou para o Isaac e perguntou assim para o Isaac, ô Isaac, já sabem até o nome dele. Isaac, o que você mais gosta na igreja? E o Isaac respondeu, de lata, assim, na lata. O que você mais gosta na igreja? O Isaac respondeu, de Jesus. Eu confesso que eu fiquei esperando ele falar a salinha. Eu fiquei esperando ele dizer o pirulito e as balinhas que dão depois da salinha. Eu fiquei esperando ele dizer os amiguinhos, os coleguinhas. Eu, na minha mente, quando ela perguntou, eu já fiquei pensando o que ele vai dizer. E a resposta dele veio como uma flecha ao meu coração. O que nós mais gostamos na igreja? O que mais nós gostamos na igreja? Tem que ser Jesus. Se não é, os valores estão invertidos. E eu quero falar hoje sobre do fracasso ao sucesso. O texto que nós lemos fala que Jesus estava próximo ao mar de Genezaré, ou mar da Galileia, e ali uma multidão apertava, e no meio daquela multidão ele consegue olhar e observar um barco, cujos pescadores estavam lavando as redes. O fato deles estarem lavando as redes demonstra que aquele dia de trabalho tinha se findado, tinha acabado, ou aquela noite de trabalho tinha se findado, tinha acabado, já era de manhã. Eles já estavam lavando as redes para guardá-las e numa outra oportunidade virem pescar. Esses homens não eram pescadores, contador de história como alguns. Esses homens não eram pescadores que pescavam esporadicamente, não. Esses homens tinham como ofício, como trabalho, como ganha-pão, como provisão, como meio de recursos, a pescaria. E Jesus, vendo esses homens, se aproxima deles. O contexto vai dizer, mais adiante, quando Pedro diz para ele, mas Jesus já sabia, porque Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus? Ele é conhecedor de todas as coisas. Jesus já sabia que aqueles homens haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado absolutamente nada. Jesus já sabia e se aproximou desses homens, sabendo que eles haviam fracassado. Esses homens, volta a dizer, não é como eu se eu for pescar, irmão, se eu não levar um pedaço de carne, eu vou passar fome. Eu me lembro que o grupo de homens lá da igreja, eu era presidente do grupo de homens, eles decidiram, vamos para a Lagoa Bonita e nós vamos pescar. Eu falei, ótima ideia, vamos, coinonia, comunhão e bacana. Aí eu fui e falei, mas vamos levar carne para a gente assar. Não, que é isso, pastor, fica tranquilo, nós vamos, os peixes que a gente pegar, a gente assa. E eu não medi por eles, eu medi por mim. Eu falei, eu vou garantir, irmão. Vamos fazer o seguinte, cada um leva um pedacinho de carne, e aí a gente garante que vocês vão pescar, e eu fico assando a carninha e está garantido. Ai de nós, se não tivéssemos levado a carne.
Mas que é pescador, não. Jesus sabia, eles haviam fracassado. E é interessante, irmãos, como Deus gosta de se aproximar de pessoas quando fracassam. De pessoas quando estão passando por momentos difíceis, por momentos de tribulação, por momentos de aflição, por momentos de perda. É justamente neste momento que o Senhor vem e se aproxima. E aqui eu quero dizer que, na verdade, muitas vezes Deus permite determinados fracassos, permite determinadas frustrações, permite determinadas aflições na nossa vida, porque Ele nos conhece e sabe que só terá acesso a nós quando nós nos encontramos nessa situação. Muitas vezes humilhados, o orgulho foi jogado lá embaixo, o orgulho daqueles homens estavam por terra, eles estavam ali, quebrantados, pianinho. Como Deus gosta, irmãos, foi quando Jacó estava fugindo da sua casa, mão na frente, mão atrás, sem absolutamente nada, e ali, naquele momento de aflição, o Senhor se aproxima. Foi no momento de maior aflição, irmãos, que Deus se aproximou de Moisés, dizendo: Moisés, é chegado até mim o clamor do meu povo, eu tenho visto quanto eles têm sofrido, eu tenho visto quanto eles têm padecido, chegou a hora, chegou o momento. Porque se não for, irmão, muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados para ouvir a voz de Deus. Quando tudo está bem, quando tudo está beleza, nós temos a tendência de sermos autossuficientes, autodependentes. Então muitas vezes, irmão, Deus permite que as nossas estruturas sejam abaladas. É a forma, vamos dizer assim, de amaciar o bife. É a forma de amaciar o coração, de quebrantar o coração, de preparar o terreno para que ele possa se achegar. Louvado seja Deus pelas aflições que nós passamos. Louvado seja Deus pelos desertos que nós enfrentamos. Foi no deserto, irmãos, que Elias teve uma das maiores experiências de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus. Foi no momento de aflição que ele estava fugindo, desejando para si inclusive a morte, que o Senhor chega perto dele e o anima, e o alimenta, e o fortalece, dá direcionamento, e diz que ainda não acabou. Momentos de aflição não quer dizer que seja o fim. Momento de aflição pode ser o início de uma nova história. Fracasso não quer dizer que seja o fim, pode ser o início de uma linda história que Deus tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Se você crê, pode bater palma e glorificar a Deus. Então esses homens estavam no ponto, irmão, no ponto, lavando a rede, desistindo. Então o Senhor se aproxima deles. O Senhor se aproxima e pede permissão para subir ao barco de Pedro. E aqui, irmãos, a gente vê como sair do fracasso e ir em direção ao sucesso, permitindo que o Senhor entre no barco da nossa vida. Jesus se aproxima e pede para entrar no barco, assim como Jesus se aproximou um dia e se aproxima de nós, na verdade todos os dias, porque todos os dias, irmãos, nós precisamos entregar o leme. Nós precisamos entregar o leme do nosso barco. Nós precisamos deixar o Senhor conduzir, o Senhor direcionar, porque nós temos a tendência, muitas vezes, de quando tudo está bem, de quando tudo está beleza, achar que não precisa mais de Deus e começa a querer assumir o controle. E na verdade a gente tem que entregar o controle da nossa vida ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida a gente reconhecer: Senhor, eu sou uma ovelha. Irmão, por que a Bíblia compara
o povo que é de Deus com ovelha. Porque ovelha é um bicho sonso. Ovelha é um bicho bobo. É um bicho que é totalmente dependente do pastor. É um bicho, você já deve ter visto um videozinho de uma ovelha que tinha caído no buraco. O pastor foi lá e tirou a ovelha. Na hora que soltou a ovelha, ela já foi correndo no outro buraco, ela deu um pulo e caiu de novo. Então quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo, Senhor, eu sou alguém que sou totalmente dependente da direção do Senhor. Eu sou alguém que necessita ser guiado, que necessita ser conduzido, que às vezes necessita de uma varinha, mas também que necessita do cajado para trazer para perto, porque se o Senhor deixar, eu me descambo e eu me perco. Então ali, irmãos, o fracasso foi um ponto inicial para uma nova caminhada, para um novo projeto. Então Jesus entra no barco. Você já deixou Jesus entrar no barco da sua vida? Você já entregou o leme para Ele? Você já disse, Senhor, o centro do meu coração há um trono que é teu. Vem, Senhor, e habita em mim, e dirige e governa os meus passos, dirige e governa os meus pensamentos, as minhas atitudes e as minhas ações. Sim ou não? Amém? Então entenda, que aí o Senhor vai nos dar diretrizes. E nós vimos aqui, entrou em um dos barcos que era o de Simão, e pediu-lhe. Por mais que tivesse, irmãos, olha para você ver como Deus é. Deus precisa pedir algo para alguém? Ele não é rei. A palavra do rei não é decreto, não é uma ordem. Ele não é, mas ele pede. Ele é um cavalheiro. Ele não quer que ninguém faça nada obrigado para ele. Vou falar de novo. Ele não quer que ninguém o sirva por obrigação. Não pode ser peso, não pode ser fardo. Ele vem e pede. Quando ele diz, eis que estou à porta aí, bata. Ele precisava bater, irmão. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Ele podia simplesmente chegar e dizer, estou entrando e pronto, acabou. Mas Ele vem e pede. Então Ele vai lá e pede. Pede a Pedro. Olha para vocês verem. Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. Olha aqui para mim. Deus nunca vai pedir a nós coisas que Ele não vê capacidade para serem feitas. Agora entenda algo também. Não despreze jamais os pequenos passos. Aqui nós vemos, irmãos, algumas verdades só nesse fato de um pouco. Primeira coisa, o Senhor manda que eles voltem ao lugar do fracasso, como se estivesse dizendo, vamos recomeçar? Como se estivesse dizendo, vamos fazer de novo? Irmãos, fracasso só é fracasso se nós não conseguirmos tirar nenhum proveito deles. Quantas pessoas desistem, abrem mão de sonhos e de projetos que foram Deus quem colocou, que foram Deus que plantou no coração, porque no meio da caminhada teve uma noite escura que nada deu certo, e ali a pessoa já desiste. O Senhor está dizendo, ei, vamos voltar, mas vamos voltar aos poucos. Distancia só um pouquinho, só um pouco. Aqui nós aprendemos a outra coisa,
que é não queimar etapas. Nós não podemos queimar etapas na nossa vida. Só posteriormente que nós vamos ver mais na frente que o Senhor disse: agora vão para alto mar. Mas não, Ele não mandou de imediato. Primeiro se distancie um pouco, Jesus respeitando talvez inclusive a situação que a pessoa estava, o momento de fragilidade que ele se encontrava, um momento de decepção consigo mesmo, aquele sentimento que a gente tem quando de repente alguma coisa não deu certo, quando a gente investiu pesado em algo e de repente não aconteceu, e a gente fica com sentimentos, porque somos seres humanos, amém? Então o Senhor, sabendo disso, Ele respeita esse tempo, respeita esse processo, e diz assim: não, vamos começar, mas como quem não estivesse começando, a pessoa nem percebendo, mas Deus já está direcionando novamente para o projeto. Respeitar as etapas. A gente tem que tomar muito cuidado com a pressa, irmão. A gente precisa tomar muito cuidado com pressa. O rio de águas vivas nos ensina esse princípio. O plano e o projeto de Deus sempre foi levar o homem até o nível mais profundo de intimidade e comunhão, um nível em que ele já não consegue mais nadar, ele perde completamente o controle, e ali ele tenta colocar os pés no chão e alcança, ele está totalmente um rio. Imagine, irmãos, eu estou falando de lagoa não, estou falando de rio, um rio de águas vivas, a correnteza levando, e a pessoa sem ter forças para ir, para voltar. Então o Senhor vem e pega na mão e o conduz, e leva de um lado da margem e leva do outro lado da margem, como se dissesse: ei, eu segurando nas suas mãos, e você totalmente dependente de mim, você vai viver coisas tremendas e maravilhosas, e eu tenho isso para cada um de vocês. Mas esse nível de dependência e de confiança total em Deus, isso não acontece do dia para a noite, é um processo. O Senhor não mediu logo de uma vez e levou, não. O Senhor permitiu que esta pessoa passasse por níveis. Mediu 1000 côvados, 500 metros. Depois que mediu 1000, beleza, bacana. Agora vou medir mais 1000, até para ver o nível de comprometimento, de entrega, e o quanto a pessoa realmente quer. Tem muita gente, irmãos, e novo convertido, que às vezes chega e já quer, e louvado seja Deus por esse sentimento. Eu louvo quando eu vejo jovens, pessoas novas convertidas desse jeito, com sede, com fome, mas já quer chegar voando. Calma, você nem aprendeu a andar ainda, calma. Esse sentimento deve ter, e tem que ter, e é como nós cantamos: eu quero viver isso, eu quero voltar, este amor, eu quero voltar, Senhor, eu quero me alegrar, eu quero, meu Deus, continuar crendo e vivendo isso. Mas entenda, existem processos, e o nosso Deus, irmãos, por mais que Ele mude histórias do dia para a noite, seja o Deus de repente, mas quando a gente estuda a Bíblia, os de repente foram exceções, os processos não. Abraão teve que passar por processos. Então não menospreze os pequenos passos. Fala para o irmão que está do seu lado: não menospreze os pequenos passos. Não menospreze as pequenas conquistas. Não menospreze as pequenas promoções no seu trabalho. Às vezes a gente é apressado demais, já quer chegar no trabalho, já quer ser gerente, daqui a pouco já está querendo ser dono. Mas calma, irmão, não é assim também não. Sonhe, mas entenda, quando a gente vai no tempo de Deus, na hora de Deus, seguindo a voz do Senhor, se dedicando em cada etapa, quando chega lá, ninguém te tira, porque foi Deus quem te colocou. Não foi força do homem, mas foi Deus colocando. Então o Senhor vem e diz assim: olha, eu quero que você
se distancie um pouquinho da praia. E da praia, irmãos, do barco, ele voltou para as pessoas que estavam na praia e começou a ensinar. Ensinava para aquelas pessoas que estavam na praia, mas também para aqueles que estavam com ele dentro do barco. Aqui nós aprendemos. Quem quer sair do fracasso para o sucesso aí, diga amém. Deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Amém. Comece a ouvir a sua voz, mas permita que o seu barco seja usado para a glória de Deus. Permita que os meios e os recursos que Deus te deu sejam utilizados para a glória de Deus. Permita que o seu trabalho, aonde você está, seja usado como plataforma da manifestação da glória de Deus. Permita, em meio à sociedade que você vive, lá na sua vizinhança, você fazer da sua vida uma plataforma para a manifestação da glória de Deus. Foi do barco de Pedro que Jesus ensinava as multidões, irmãos. Em nome de Jesus. Foi da sua profissão, do seu trabalho, onde você está, que o seu patrão, ele é ensinado acerca do reino. As pessoas que você atende têm a oportunidade de ouvir acerca do reino. O trabalho, o estabelecimento que você tem, seja qual for o seu ofício. Eu fico sempre doido com quem trabalha com salão, quem trabalha com salão, manicure, quem mexe com cabelo aí. Gente, é tanta gente que se assenta ali, e tem gente que abre o coração mesmo, não é? Né, Natália? Não abre o coração? Olha só, que maravilha, irmão, que oportunidade. Eu vou fazer desse aqui, Senhor, Espírito Santo, me dê graça. Cada dia que vai trabalhar, Espírito Santo, que as pessoas que aqui entrarem, Senhor, me dê oportunidade. Eu quero fazer desse estabelecimento, eu quero fazer da minha profissão, que o Senhor me deu, esse talento que o Senhor me confiou, eu quero fazer dele uma plataforma da manifestação da glória de Deus. Jesus ensinava do barco de Pedro. Jesus ensinava do caminhão do irmão Kennedy. Oh, glória. Jesus ensinava da gerência do lei. Aleluia. Jesus ensinava da vida do irmão que é vendedor. Jesus ensinava. É isso. Aí depois que ele ensinou, ele volta para os discípulos e diz: agora eu quero que vocês vão para alto mar. Agora vocês estão preparados para algo maior. Vão lá em alto mar e lancem a rede novamente. Vamos fazer de novo, mas agora nós vamos fazer da forma certa. E a forma certa é fazer de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou falar de novo. A forma certa é fazer segundo a vontade do Senhor e no tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. E a sabedoria de Deus está muito além da sabedoria de qualquer homem. Quando Pedro ouviu aquilo, Pedro ele demonstra uma humildade muito grande. Quando ele diz assim: Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Como se estivesse dizendo: Senhor, o tempo de pescar passou. Aqui, irmãos, é um profissional, alguém que viveu a vida inteira. Quando ele diz assim: olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas agora nós lançaremos segundo a sua palavra. Sabe o que Pedro estava nos ensinando? Nos ensinando o que Zacarias vai dizer, que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Maldito o homem que confia no homem,
que faz da sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. O que é isso? Que ensinamento que é esse? É maldito o homem que passa a ser autoconfiante, autodependente. E apartou o coração do Senhor. Pedro poderia voltar para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é um excelente mestre, os seus ensinos são tremendos e inspiradores, mas olha aqui, Senhor, de pescaria eu entendo, se ponha no devido lugar, eu sou PhD, mestrado, doutorado, de tudo quanto é relacionado à pescaria. A rede tal funciona para pegar esse e esse peixe, a outra rede funciona para pegar esse e esse peixe, o tipo de peixe que nós estávamos querendo pegar, só pega durante a noite, e agora o Senhor, não, Senhor, o Senhor se coloca no devido lugar, porque de pescaria eu entendo. Pastor, o senhor quer dizer então que não é para a gente se capacitar? Não, pelo contrário, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês se capacitem, em nome de Jesus. Eu quero que vocês se aperfeiçoem a cada dia, dentro daquilo que Deus já derramou de talento, de dom. Procure a capacitação a cada dia, procure ser o melhor naquilo que você faz. Se Deus te chamou para ser da área do salão, procure todos os tipos de curso. Em nome de Jesus, vai fazer curso lá em Paris também. Recebe aí, em nome de Jesus. Amém? Tem um pessoal de Timóteo que vai para lá. Aí na hora que volta já dobra o preço, né? Ele já cobra as passagens de ida, de volta, e as outras 10 que ele vai, só porque deu uma passadinha lá, em nome de Jesus. Tem mais alguém aí que vai fazer curso lá? Amém? Se aperfeiçoar na sua área, se capacitar, procurar fazer curso de estratégias de venda. Você é vendedor, se aperfeiçoe naquilo que Deus colocou, que você tem esse talento. Tem cursos, tem técnicas de venda? Claro que tem, existem inúmeras, várias. Como se apresentar, como falar, o que não falar. Então, dentro daquilo, se aperfeiçoe. Foi chamado para ser do ministério no sentido da pregação da palavra? Então comece a estudar a Bíblia, vai fazer um curso de teologia, vai se capacitar, busque o conhecimento, mas entenda uma coisa, eu posso ser o melhor naquilo que eu faço, amém, mas os recursos e a provisão sempre vêm do Senhor. Eu vou falar de novo, eu sempre vou depender dele. Você pode ser um excelente profissional, mas quem manda os clientes é o Senhor. Quem manda o peixe, você pode ser um excelente pescador, mas o Senhor dizer: peixe, eu quero todo do lado de cá. Ele é o Senhor de tudo, irmão. A gente tem que aprender a depender do Senhor, porque nós temos essa tendência natural de achar que nós somos bons. E começamos a deixar o Senhor de fora da nossa vida. Quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, Ele não estava dizendo para ímpio, Ele estava dizendo para a igreja que deixou o Senhor de fora. E quando nós falamos de igreja, não estou dizendo desse templo não, estou falando eu e você que somos a igreja do Senhor. Quantas vezes, irmãos, somos tentados a deixar o Senhor de fora, porque passamos a achar que é a gente. Não, na nossa vida, irmãos, é Deus. Na nossa vida, tudo vem de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Então talvez você já fez algo, aí quando você olha para o seu currículo, quando você olha para todos os estudos que você já fez, e você já fez tudo o que podia, aí você olha e agora já era, agora não tem jeito. Escute a voz do Senhor. Porque se Deus disser vai, Ele garante. Aleluia. Eu vou falar de novo. Quando o Senhor diz vai, Ele garante. Aleluia, Deus. Joga a rede,
vai lá agora, vai em alto mar. Ah, Senhor, mas já passou do horário, já passou do tempo. Mas segundo a tua palavra, se o Senhor está dizendo, eu creio, eu acredito. Porque, irmãos, o nosso Deus é o Deus que traz à existência o que não existe. É o Deus que faz como Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, para que ninguém tenha dúvidas de que foi Ele que fez, de que foi Ele que realizou. Então aqueles homens, mesmo sabendo, não é assim que se faz. Olha aqui para mim. Quantas vezes, irmãos, a nossa arrogância nos impede de viver algo extraordinário em Deus, porque nós olhamos, não, o meio certo não é assim. Quando Deus está dizendo vai, se Deus disse vá. Você já recebeu uma palavra de Deus? Se Ele disse vai, vá, Ele vai na frente. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles foram. Senhor, mediante a sua palavra, eu vou contra todos os diagnósticos, prognósticos, eu vou tudo contra isso, mas se o Senhor está dizendo, eu vou fazer. E eles lançaram a rede, irmãos, e lançaram a redes, e eles começaram a puxar, as redes começaram a se rasgar de tanto peixe. Então eles começaram a gritar para os outros companheiros, dizendo: ei, venham aqui e nos ajude, porque tem peixe demais. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Olha aqui, quando nós retemos as bênçãos que Deus tem nos dado, corre um grande risco das redes se romperem. Eu vi um videozinho daquele jogador de basquete, ele está aposentado, Shaquille O'Neal, grandão. Eu vi um vídeo dele que eu me emocionei com o vídeo dele. Ele decidiu, todos os dias da vida dele, todos os dias, diz ele que agora todos os dias, ele sai de casa e ele vai em determinados lugares e faz o bem para alguém, para desconhecido. E ele gosta de ajudar muitas crianças, muito voltado para as crianças. E ele disse assim: eu não posso reter o tanto que Deus me deu, se eu posso compartilhar e ajudar alguns pequenininhos que não têm do que eu tenho. Aí o vídeo que eu vi, ele estava na fila do supermercado. Aí ele viu um menininho com a mãe. Aí o menininho, ele vai e chama: ei, tudo bem com você? Tudo bem. E aí, você quer um presente? O menininho: uai, quero. Então vamos aqui, qual que é seu sonho? Não, qual que é seu sonho? O que você quer? Meu sonho era uma bicicleta. Bora ali. E a mãe dele: vem, mãe, vai lá no setor de bikes. Qual que você gosta? Menina, essa daqui. Vamos lá, é sua. O menininho fica no céu, irmão. Ele fica no céu. O entendimento que o camarada tem. Aí ele vai e fala para: eu decidi, todos os dias eu saio de casa, todos os dias, e eu abençoo um desconhecido, porque Deus me deu tanto, Deus me deu tanto, e como é bom ver a alegria no olhar, no semblante do outro, quando recebe algo que para mim, para ele, significante, mas de um significado tremendo para quem recebe. É esse princípio. Quantos cristãos, irmãos, começam a receber da parte de Deus? Porque Deus, Ele não tem dificuldade nenhuma de trazer à existência o que não existe para abençoar os seus. Deus, irmãos, Ele é Senhor de tudo, Ele governa e tem o domínio sobre tudo. Ele vai dizer: lança a rede que agora vocês vão pegar. Os homens tinham pescado, não tinham pegado nada, lançaram as redes, agora as redes estavam se rompendo. E se eles ficam ali egoístas,
pensando só neles mesmos. Não, vamos segurar, não vamos reter. As redes iam se romper. Eles foram e disseram: não, vamos repartir. Que repartir tem para todo mundo, e todo mundo tem, todo mundo fica feliz e todo mundo fica alegre. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Quando tiver oportunidade, não retenha. Amém? A fonte de onde nós recebemos é inesgotável. Eu vou falar de novo. A fonte de quem nós recebemos é inesgotável. Se você crê nisso, bata palmas e glorifique a Deus. Do fracasso ao sucesso. E ali eles pegaram tantos peixes que os barcos que estavam lá se encheram e quase que afundam. Não, mas não vai afundar, porque está com a bênção de Deus. E eles chegam, quando Pedro vê aquilo, ele reconhece o seu estado pecador e diz: Senhor, se afaste de mim. Não que ele quisesse que Jesus fosse embora, irmãos, não era isso. Ele reconhece a sua situação de pecador. Aí o Senhor vai e volta para ele e diz assim: não temas. A partir de hoje, de agora em diante, serás pescador de homens. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E é aqui que está o sucesso. O sucesso não está nos peixes. Talvez você ficou pensando nisso. Não. O verdadeiro sucesso, irmãos, na vida do homem, é quando ele entende que Jesus é o bem mais precioso que ele pode ter na sua vida. E que ele passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque nessa história aqui, eles começaram sem peixes e terminaram sem peixes. Mas eles começaram sem Jesus e terminaram com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Do sucesso, do fracasso ao sucesso está na vida de alguém que começa sem Jesus. Esse é o maior fracasso do homem, estar sem Jesus. E o maior sucesso do homem é estar com Jesus, porque com Jesus Ele supre todas as nossas necessidades. Em Jesus Ele é o dono de todas as coisas. Em Jesus não faltará absolutamente nada. Em Jesus. Em Jesus. Eles demonstraram ser homens agora bem-sucedidos. Tanto é, irmãos, que esses homens revolucionaram não só a sua época, mas até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Homens que na sua essência, na sua grande maioria, morreram sem ter nada, mas tinham tudo, porque tinham Jesus. Quantas pessoas, irmãos, se acham no sucesso, mas na verdade são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. O que define o sucesso na vida do homem é se ele tem Jesus. O Senhor voltou para Moisés e disse assim: Moisés, não vou mais com vocês. Não vou mais com vocês. Mas eu vou liberar o anjo. Eu vou liberar o anjo. E o anjo aqui simboliza, irmãos, essa multiplicação de peixes. O anjo aqui simboliza a proteção e a provisão todos os dias, os recursos. O anjo simbolizava isso. Moisés volta para o Senhor e diz assim: Senhor, se o Senhor não for,
não me faça subir daqui. Eu não troco o Senhor por nada. A diferença entre nós e os demais povos, parafraseando para os nossos dias, irmãos, a diferença entre nós e os demais povos não é o carro que andamos, não é a casa que possuímos, não é a empresa que administramos. A diferença entre nós e os demais povos é a sua presença andando conosco. E deixando tudo, passaram a seguir. Quantos, irmãos? Quantos fracassam aqui? Caminham com Jesus até encontrar o namorado ou a namorada. Na hora que encontra, passa a amar mais o namorado e a namorada do que Jesus, que até foi o que proveu, que enviou. Quantos irmãos oraram para receber aquele milagre? Jesus veio e fez grandes coisas. Aí de repente, os peixes, irmãos, a pescaria deles naquele dia, tem alguns estudiosos que dizem que eles pescaram tanto peixe, que foi quase a quantidade de peixe que eles pegariam em um ano, pegar de uma vez. Deixaram tudo. Vamos seguir Jesus. Aleluia. Vamos seguir Jesus. Ninguém ensina como Ele. Ninguém ama como Ele. Ninguém cuida como Ele. Ninguém se aproxima dos fracassados como Ele. Eu não abro mão mais da sua presença por nada. Fecha os teus olhos um instante. Talvez você esteja vivendo um momento de perda na sua vida. Talvez esse seja o ponto. Talvez esse seja o meio que Jesus encontrou de se aproximar de você. Um momento em que ninguém olha para você, ou quando olha te julgam, te apontam e te condenam. Jesus não, Ele se aproxima e Ele te conhece. Ele quer entrar no barco da sua vida e quer escrever uma nova história com Ele. Ele tira o homem do pó e o faz sentar à mesa junto aos príncipes. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Pai, eu oro ao Senhor nesta noite em favor de todos os filhos, de todas as filhas que aqui estão, Senhor, que talvez estejam, alguns deles, Senhor, estejam passando por um momento difícil, ou quem sabe o Senhor já está até mesmo preparando para algum momento que venha passar. Senhor, que nós entendamos que sempre o Senhor se aproxima, e o Senhor quer conduzir as nossas vidas, que sejamos guiados e conduzidos pelo Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu oro ao Senhor, essa pessoa que encontrou, que passou, está passando por algum prejuízo, Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor é aquele que faz novo de novo e que abençoa, Senhor, que traz a existência. Jó perdeu tudo, Senhor, mas foi necessário perder tudo para ele encontrar verdadeiramente o Senhor. Foi quando ele perdeu tudo que ele entendeu que tudo que ele precisava realmente era o Senhor. E o Senhor restituiu na vida dele. O Senhor não tem dificuldade nenhuma, que assim seja na vida dos teus filhos, Senhor. Mas tudo aquilo que for restituído a partir do Senhor, que nós nunca venhamos colocar acima do Senhor, meu Deus, acima do Senhor. Não, que o Senhor sempre esteja acima, que o nosso amor pelo Senhor. E quando nos perguntarem, Senhor, por que a gente vai na igreja, ou o que a gente mais gosta na igreja, que a gente possa falar como Isaac. E eu creio que era o Senhor falando na boca dele, pois a Bíblia diz que dos lábios das crianças sai o perfeito louvor.
que nós possamos dizer: a gente vai por causa de Jesus, porque Jesus disse para a gente ir, e a gente quer segui-lo e andar com Ele todos os dias da nossa vida. Se você concorda, diga amém. Bata palmas e glorifica o Senhor. Aleluia. Quero fazer um convite especial para todos. Olha, gente, escola bíblica dominical tá bom demais, tá muito bom. Não fique em casa, vem para a escola bíblica, vem aprender. Você que tem desejo no coração de crescer ministerialmente aqui na igreja, de vir servir, primeiro passo, vir para a escola bíblica dominical. E outra coisa, irmãos, o mundo jaz no maligno e o meu povo é destruído porque lhe falta, não é unção não? Conhecimento. O engano tem sido a estratégia do diabo e será a estratégia do diabo nesses últimos dias. O Senhor Jesus diz assim bem claro: nos últimos dias não vos enganeis. E como que a gente não será enganado? Se a gente tiver conhecimento. Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, estudos profundos, onde nós estamos solidificando, fortalecendo a nossa fé, a nossa base. Amém? Amém. E domingo também às 19 horas. Você conhece alguém que precisa de Jesus? Quem conhece alguém aí que precisa de Jesus? Quem conhece? Deixa Deus te usar, convida ele essa semana. Fala para ele: eu quero te apresentar um amigo. Eu quero te apresentar um amigo. Vamos comigo lá na igreja que eu quero te apresentar um amigo. Quando chegar aqui, quem que é um amigo? Não, é Jesus. Jesus é o meu melhor amigo. Vamos apresentar, irmãos. Deus nos chamou para isso, para sermos ganhadores de alma. Amém? Amém. Mais algum recado, amor? A nossa vigília, no outro sábado, sem ser nesse, no outro sábado, todo mundo lá agarrado, firme, buscando a Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quem está nos visitando hoje? Quem está nos visitando? O Russo está nos visitando hoje. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Glória a Jesus. Quem mais está nos visitando hoje? Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus é bom. Seja muito bem-vinda, tá, irmã? Deus abençoe. Levante sua mão direita aos céus. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por esta palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta semana ainda haja multiplicação de peixes, de bênçãos, de provisão, de saída, de solução, de recursos, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito sejam com todos. Vão em paz e que o Senhor